Olá, como vai? Meu nome é Davi e esse é o primeiro vídeo de vários que farei relacionado à leitura da Bíblia. Não tenho intenção ou pretensão de ensinar nada, muito pelo contrário, por isso que o vídeo chama Davi, o Aprendiz de Deus, que é justamente sobre o aprendizado. Eu conheço alguns versículos, já li algumas passagens da Bíblia, mas nunca li a Bíblia toda. E dessa vez resolvi lê-la do princípio ao fim, e de Gênesis a Apocalipse. Essa Bíblia foi um presente da minha mãe e eu resolvi fazer essa leitura e ter o aprendizado juntamente com vocês. Talvez você que não tem tempo para ler a Bíblia, sentar, ler e nem ouvi-la. Sei que também tem alguns aplicativos que têm a Bíblia falada, mas resolvi compartilhar com vocês essa leitura e a minha interpretação. Não é um estudo, é uma leitura e um aprendizado. À medida que eu for tendo mais entendimento e também me sentindo mais confortável para falar sobre, falarei, sem pretensão alguma. E você que tem entendimento, teólogo, filósofo ou algum estudioso, pastor, é uma Bíblia evangélica. E essa Bíblia, eu fiz algumas anotações, ganhei ela agora no dia do meu aniversário, de 52 anos. Eu sei, antes eu já sabia que a Bíblia é composta por 66 livros, 39, sendo ele 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento, mas não sabia de muitas coisas e coloquei na procura na internet e soube de algumas informações que é bem interessante nós sabermos. Então vamos lá, vamos começar. A Bíblia Sagrada é formada por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento, a maior parte está escrita em hebraico e um pouco em aramaico. No caso do Novo Testamento, está escrito em grego, apesar da língua usada dos judeus era aramaico. Me corrijam se eu estiver errado. O Antigo Testamento ele é formado por 5 grupos de livros, que são os livros da lei, que é a Torá ou o Pentateuco. Então, desses cinco livros da lei, um é Gênesis, outro, o segundo, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 livros da lei. Os livros, e também há os livros históricos, que são 12 livros. É a história de Israel até a chegada em Canaã, a terra prometida. Desses 12 livros, são eles: Josué, Juízes, Ruth, 2 de Samuel, 2 de Reis, 2 de Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Então são 12. Esse é o livro da história de Israel até Canaã. E depois vem os livros poéticos, que são 5 livros. O livro de Jó, o de Salmos, Provérbios, Eclesiastes
Eclesiastes e Cantares. Então, dentro desses livros poéticos, existem as poesias e também os cantos. São esses os 5. E também existem os livros dos profetas maiores, que eu acredito ser os profetas que escreveram mais, os profetas que teve, né, mais informação e mais conhecimento para repassar. São 5 livros que são os profetas maiores, seriam Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São esses 5 livros dos profetas maiores. E os profetas menores, que provavelmente são os profetas que escreveram menos, ou que tiveram menos informações, acredito que seja por isso que é denominado profetas menores, eles têm 12 livros de 12 profetas, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Zofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 livros dos 12 profetas. No Novo Testamento são 4 grupos de livros. Não é 4 livros, são 4 grupos de livros, que é os evangelhos, que é o período que Jesus esteve na Terra até a sua ascensão, a sua subida aos céus, se é que eu posso dizer assim. Desses 4 grupos está Mateus, Marcos, Lucas e João. E também o livro histórico, que engloba, né, que tem os apóstolos, a primeira igreja e a igreja primitiva. Acredito aprender o que quer dizer a primeira igreja e a igreja primitiva mais na frente. E que é composto por um livro, que é o Atos dos Apóstolos. E existem as cartas, ou epístolas, que são 21 cartas. 13 do apóstolo Paulo e 8 de autores diversos. 13 com 8, 21 cartas. Então, do apóstolo Paulo, tem 13 cartas. Então, são Romanos, Coríntios tem 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, que são 2 cartas. Timóteo, também são mais 2. Tito e Filemão, que completa as 13 cartas de Paulo. E os outros autores, que são 8, são Hebreus, Tiago, Pedro, que tem 2, João, que tem 3, e Judas, que tem 1. Então, Hebreus não é uma pessoa, eu acredito que seja que os hebreus escreveram um autor em conjunto. E também, no caso, mais um livro que é o livro de Revelações, ou o Apocalipse, que é um livro, que é o Apocalipse.
E existem 7 outros livros que chama apócrifos, que eu fui ver o que é apócrifos, é como se fossem os livros ocultos que foi escrito num período que não está na Bíblia evangélica, ele está somente na Bíblia católica. Depois teria que pesquisar mais a fundo para saber, né? Mas apócrifos diz que em português seria oculto. Então são, às vezes, escrituras, informações que estavam ocultas, apareceu depois de um período e por algum motivo na Bíblia evangélica eles não entram, e mais na Bíblia católica sim, não sei porquê. Então esse é mais um dos meus aprendizados que irei futuramente saber. E é isso. Então começarei a ler a Bíblia. Isso aqui é de tudo que ela é formada, esse livro da vida, que existe há milhares de anos, que nem entra em competição de livros de best-sellers, porque não tem como competir, né? Tem milhares escrita em várias línguas, vários dialetos, e vem de milhares de anos, então ela não entra nem para competir com outros livros, né? E ela, para a gente que acredita em Deus, em Jesus Cristo, que é a religião monoteísta, que acredita em um único Deus, é o livro da vida, é o nosso livro. E como eu disse antes, não tenho conhecimento, tendo a palavra, minha família é cristã, e agora, depois de mais velho, resolvi ler a Bíblia, e aprender alguma coisa. Pode ser que eu vou falar coisas que o meu entendimento não foi suficientemente esclarecido aqui, e às vezes eu vou, por isso que eu não quero comentar, porque, como eu disse antes, eu não tenho a intenção e nem a pretensão de ensinar nada, muito pelo contrário, de aprender. Então o canal é livre para vocês escreverem, interpretarem, discorrerem, desde que tudo seja feito com respeito, né? As pessoas que têm entendimento, quiser, se o canal, por acaso, as pessoas começarem a ver ou falar alguma coisa que não é do entendimento correto, quiser ajudar nós a aprendermos, será muito bem-vindo, né? Então, pessoal que tem um entendimento ou é estudioso da área, eu simplesmente vou ler e vou tentar entender, né? Lendo a Bíblia, porque eu sempre tive Bíblia em casa e nunca li. Então essa é nova e dessa eu falei, essa eu vou ler do começo ao fim. Então vamos começar, começando em Gênesis. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos.
e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, que é o sol e as estrelas, ou o sol e a lua. Acredito que é, lógico que é. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos, que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que nele há. Neles há, né? No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então por isso que tem religiões que guardam o sábado como descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e o sétimo ele descansou. Então tem a religião que também guarda o sábado como descanso e não abre mão dele. A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxê, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo. Esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora vem um relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu aquela árvore, parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter o discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Cobrisse, que seria cobrissem, né? Cobrissem. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi ela mesma. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Então Deus falou para a serpente, né? Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eu não entendi, mas vou ler de novo. Tudo bem, ele falou para que ela seria o animal amaldiçoado e ele ia andar sobre o seu ventre, ia rastejar, né? E comerá pó todos os dias. Se está perto do chão, come pó. Então faz sentido. Porém, inimizade entre você e a mulher, essa parte que eu não entendi. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela seria o filho. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ferirá a cabeça, o homem mata a cobra pela cabeça. E a cobra ataca o calcanhar, o pé. Desculpa. Aí a mulher declarou. Ele declarou. Deus falou para a mulher, né? Deus falou para a mulher, então, aqui. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou. Então quer dizer que a mulher, no caso da mulher, ela vai multiplicar, mas vai sofrer na gravidez, dará à luz a filho, e ela vai servir o marido, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Deve ter uma interpretação diferente da minha, né? Que sou aprendiz. E ao homem declarou, então agora é Deus falando para o homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ou seja, você vai ter que trabalhar para comer, né? Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Eu acredito que seja o sofrimento do dia a dia, não só nos espinhos que tem a planta, né? E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui, né, que você é pó e vai voltar, você nasceu e um dia vai morrer. E ele vai ter que trabalhar. Ele tinha tudo ali, vamos dizer assim, de graça, pronto para ele, e ele caiu na conversa da mulher, que também caiu na conversa da cobra, e agora ele, acho que foi expulso do paraíso. Adão era o nome dele, né? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Alguém souber e, né, que tem mais entendimento, explicar essa parte aqui, aquela outra da mulher que eu falei da descendência do descendente, e essa também. Por isso o Senhor Deus o mandou embora no jardim do Éden, mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Ah, tá. Ele vai cultivar o solo de onde ele foi feito, né? Do pó, da terra. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Aí pôs lá para vigiar. Aí vem agora a parte que Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela com auxílio do Senhor: tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Eles levaram ofertas para o Senhor, e o Senhor aceitou do Abel, e do Caim não, e o Caim ficou com inveja e ficou com raiva.
O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você, pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo ou matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Ou seja, aí estava multiplicando. Difícil é guardar os nomes. Mas não tem necessidade de guardar os nomes de todos, que não iremos guardar. Mas vimos que, né, que os principais, aí, Adão, Eva, Caim, Abel. E depois vieram os filhos de Caim, que na verdade era um assassino do próprio irmão. Mas que Deus não deixou ele ser morto ou ter a vingança. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava Ada e outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal. Foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Adá e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Difícil esse entendimento agora desse, hein? O nascimento de Sete. Novamente, Adão teve revelações com a sua mulher. Teve relações com sua mulher. E ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Ah, não sabia. Depois ainda veio um outro filho, né? Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que o Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. A descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele o abençoou e o chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 e morreu. Aos 90 anos, gerou Cainã.
Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaaleel, Maalaleel, Maalaleel. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65, Malalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Deus arrebatou Enoque, ele não morreu. Que foi o pai de Matusalém. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé. Então Noé é filho de Lameque. Se a gente for contar aqui, na média, vamos contar 900? Não, mas ainda não acabou. Então vamos continuar aqui, que depois eu conto. Lameque gerou um filho, deu o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Esse é o vídeo do filme dos filhos, por isso que existe semitas, camitas, né? Uma coisa assim que eu li. Então, mas vamos só olhar aqui. Do primeiro aqui, o Adão viveu 800, gerou outros filhos, viveu todo 930 anos. Então, 930, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enoque não morreu, foi arrebatado. 7, 8. Só estou contando aqui 8. Vamos pôr na média de 900, 8 vezes 9, 72, é isso? 7.200 anos daqui até chegar em Noé. Contando assim, a grosso modo, não que isso seja só para ter um pensamento em relação. Aí a corrupção da humanidade. Então, Noé, né, que foi filho de Lameque, que era filho de Matusalém. Então, Matusalém foi avô de Noé. O avô de Noé. Matusalém foi avô de Noé. O pai dele era Lameque. E o Noé, que é o da arca, que depois Deus estava muito pecado. Deus começou tudo de novo, que veio o dilúvio, né? E por isso que depois veio as novas gerações de Noé, que também é descendente de lá de Adão, mas ele teve três filhos, que foi Sem, Cã e Jafé. Mas vamos continuar, né? Estou só falando aqui do que eu acho que sei, né? A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos.
Ah, então daqui antes o pessoal vivia, né, nesses 800 anos, 900 anos, e daqui já Deus falou que não, que vai viver só 120. E aqui também eu vejo que as mulheres, né, que se eu for analisar mulher, dinheiro, poder, a cobiça do poder e mulher, se a gente for pensar até hoje em dia, nos dias atuais, se você for na cadeia, num, se você for aonde que os presos ficam presos num presídio, sempre alguma coisa relacionada a dinheiro ou a mulher. Ah, é honra, é mulher. Ah, por causa de trapaça, é dinheiro. Então sempre está relacionado a isso, ao dinheiro, o poder e a mulher, né? Que é o que faz o homem perder a cabeça também. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Porque você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então tinha 3 andares, né? Eis que vou fazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimentos para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Aí agora vem a parte do dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos, e as mulheres de seus filhos, entraram na arca.
por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então quer dizer que a água não veio só de cima, não veio só de cima, ela também veio de baixo das fontes dos rios e ajudou a alagar mais tudo, né? Por isso que com rapidez matou tudo o que tinha sobre a terra. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asa, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor Deus fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos, domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, tudo que havia em terra seca e tinham nas narinas fôlegos de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles com quem eles estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. O ano tem 365 dias, então 5 meses, ou alguma coisa assim. 150 dias. Cinco meses. O fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra. E as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, 17º dia de outubro, não, do 7º mês, julho, 17 de julho. É isso. Cadê aqui? As águas tinham diminuído e a arca pousou. No 17º dia do 7º mês, a arca pousou na montanha de Ararate. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. Julho. Agosto, setembro, outubro. 3 meses a água baixou. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver. Ah, então é por isso que eu sempre estava de dúvida. Porque no filme eu vi que era a pomba que trazia um ramo para mostrar que a água tinha baixado, então já tinha alguma planta, né? Já tinha aparecido alguma coisa. Mas aqui alguém falava, já ouvi falar que era o corvo. Então ele soltou o corvo, sim. Só que depois o corvo não trouxe nada, e depois quem trouxe foi a pomba. Noé soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque a água ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé.
Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas. Então, se for por isso, então outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, ele passou mais 3 meses. Mas não vou me pegar a essa cronologia, porque nem sei se está certo o que eu estou contando. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então, fevereiro. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos e os que se movem rente ao chão, que são os répteis, né? E todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Então ofereceu como sacrifício. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então Deus recebeu como recebeu os animais como sacrifício e diz que nunca mais amaldiçoará a terra por causa do homem, pois já no coração ele entendeu, aqui eu penso assim, né, que o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Desde de criança, o homem já tem inclinação para o mal. Então Deus diz que não vai mais destruir o homem, como fez dessa vez. A aliança de Deus com Noé. A aliança de Deus com Noé é o título, tá, gente? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então aqui ele fala do assassinato, né? Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o homem foi criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem-se nela. Então disse Deus a Noé e aos seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês. As aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra, estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Minha mãe sempre falou que a terra não vai acabar mais com água, é com fogo, né? Então vamos ver mais na frente.
E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Que arco? Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Olha que interessante do arco-íris. Eu pensei no arco-íris, mas pensei, não vou falar isso, né? Então toda vez é aliança. O arco-íris simboliza a aliança que Deus fez, que nunca mais haverá dilúvio. Interessante. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos, de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Então o arco-íris é um sinal de aliança. Pelo menos nesse livro, pelo menos na Bíblia Sagrada, a Bíblia Cristã, é isso. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Então quer dizer que somos descendentes ou de Cã, ou de Sem, ou de Jafé. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu o vinho, quer dizer, já pôs álcool na jogada, né? Desculpa, pois já teve o vinho, já teve o álcool aí. Embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho, descobriu que seu filho caçula lhe havia feito. Disse: Maldito seja Canaã. Canaã é o Cã. Escravos de escravos será para seus irmãos. Caramba, já amaldiçoou o filho. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Caramba. Quer dizer, Deus bendisse do Sem, que cobriu, não quis ver a nudez do pai, cobriu ele com a capa, e meio que amaldiçoou o Cã, porque estava fazendo chacota dele, ainda quis que ele seja escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Ah, tá. Agora eu vou ler aqui a origem dos povos. Já estava dando quase 1 hora. Então, vou ler até o... Antes de Abraão. Vou ler até o 11, tá? Para depois não ficar muito também difícil. O vídeo fica muito longo e também fica difícil de entender. Aí vem a origem dos povos. Depois que aconteceu isso aí com Cã, Sem e Jafé, aí vem a parte daqui do Gênesis capítulo 10, a origem dos povos. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Depois do dilúvio, desculpa. Os Jafetitas. Esses foram os filhos de Jafé, que foram Gomer, Magoque, Madai, Javã e Tubal. Meseque e Tirás. Foram 7 aí, né? Esses foram os filhos de Gomer, e esses foram filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Torgarma. E esses foram filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quintim e Rodanim. Então quer dizer que aqui teve os filhos de Gomer,
Magog não falou. Madai não falou. Falou de Javã e Tubal. Pode ser que morreram. Deles procederam os povos marítimos, os quais se separaram em seus territórios, conforme a sua língua, cada um os clãs de suas nações. Então foi mais para o lado da água, né? Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Tá. Aí vem os camitas, que é o filho de Cã, que foi o amaldiçoado, que Deus quis que ele virasse escravo de Sem, que é também chamado de Canaã. Esses foram os filhos de Cã: Cuxê, Misraim, Futê e Canaã. Esses foram os filhos de Cuxê: Sebá, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E esses foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Ou então, mais uma vez, aqui falou só o filho de Cuxê e de Ramá. Ah, não, falou só os filhos de Cuxê e depois falou da descendência de Ramá. Então não falou os filhos de Misraim, de Futê e de Canaã. E depois ali, quando o Cuxê teve os filhos, então também não falou dos filhos de Sebá, Havilá, Sabatá e Sabtecá. Cuxê gerou também Nironde, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nironde. Não sabia, o caçador um dos mais valentes da terra até então era Nironde. No início do seu reino abrangia Babel, Ereque, Acadê e Cauné. Na terra de Zinear, dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Ninive. Agora começou a aparecer os nomes mais, assim, mais conhecidos: Assíria, Ninive, Reobote, Calá, Recém, que fica entre Ninive e Calá, a grande cidade. Tá, os nomes são mais difíceis, né? Porque a gente for ver os nomes, a gente não vai guardar só os nomes principais que fez alguma coisa de muito importante do bem, ou infelizmente aqueles que fizeram alguma coisa de vergonhoso que é para o mal. Os outros que foram, vamos dizer, mais neutros, não aparecem, né? Também seria irrelevante aparecer o nome só para a gente saber as descendências e confundir mais ainda os nomes que são difíceis e não tem necessidade de lembrarmos. Misraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas e os naftuítas. Então aí eu acho que já é clãs, né? Já é a descendência das tribos, né? Vamos dizer assim. Os patrucitas, os calusitas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas. Então, agora esse aqui já é filisteu, já é um nome que aparece muito, né? Canaã gerou Zidom, seu filho mais velho, e Eté, como também Jebuseus e Amoreus, os Gigaseus, os Heveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemaradeus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam à fronteira. Então quer dizer que todos esses aqui foram clãs ou tribos descendentes de Cã. Por isso que fala cananeus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Zidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. De lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, chegando até Lassa. São esses os descendentes de Cã, conforme seu clãs e língua em seu território e nações. Então a gente vê aqui que já multiplicou um monte, né? E tudo ali. Aquele lado ali de Hebron, Jerusalém, da Síria, da Jordânia, tudo ali, naquele Oriente, tudo aconteceu ali. Aí agora vem os semitas, né? Então, primeiro foi o Jafezitas, que é o filho, que ele diz que é o povo do mar, e os clãs do filho de Cã. Aí os semitas. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos.
Sem foi um antepassado de todos os filhos de Eber. E esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Esses foram os filhos de Arã, que, no caso, filho de Sem, neto, né? O Uz, Hu, Jeter e Meseque. Aí mais um neto gerou Arfaxade, gerou Salá e esse gerou Heber. Heber nasceram dois filhos, um deles chamou de Peleque, porque em sua época a terra foi dividida, seu irmão chamou de Joctã. Joctã gerou Almodá, Zalef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e língua em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. A partir deles, o povo se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Ou seja, né, Deus disse para que multiplicassem. E multiplicou de todos eles, né, do Jafé, do Cã e do Sem. E foram se multiplicando e foram criando línguas novas, foram morando em lugares que não era diferentes. E aí começa tudo, né? Aí vem a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Não, ainda estava falando aqui, né? Eu falei que só havia uma língua. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance aos céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: então são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então aqui agora, por isso que chama Torre de Babel, né? Que aí ninguém entendia mais o que os outros falavam, porque eles começaram a querer fazer coisas que não deviam. Então Deus já... Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Aí agora vem a descendência de Sem. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outro filho e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Pelegue. Depois que gerou Pelegue, Eber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Pelegue gerou Reu. Depois que gerou Reu, Pelegue viveu com 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serugue. Depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serugue gerou Naor. Interessante que você vê que vem diminuindo a idade, né? Vai estar vivendo menos e está também fazendo filho com mais jovens. Aos 30 anos, Serugue gerou Naor, e depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, Naor e Arã. Tá. Tudo isso, essas descendências que vêm falando aqui, às vezes é difícil, às vezes até é chato de ouvir, né? Vamos direto aos pontos principais, mas é interessante para a gente saber quantas descendências, a gente não precisa da parte cronológica exata, sabemos aí que deve ser, naquela outra foi mais de 7.000 anos, nesse aqui deve ter 3.000 anos, se a gente for fazer uma contagem
mais ou menos. Aí a gente sabe que vem para saber aonde que vem o personagem não, o, a pessoa principal, que fez algo relevante na história do livro da vida, que é, aqui no caso, Abraão. Então, Abraão, resumindo aqui, é descendente de Sem, que foi abençoado, né? Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai. Então aí vem aquela história, mas na frente a gente vai ver, né, que essa parte eu sei, que ela não tinha filha, não podia ter filho, era estéril. Mas naquela época tinha cultura, deixou ter um filho com uma escrava. Também é outra história que eu não sei direito, mas qual o filho, o que o filho fez no contexto da Bíblia. E também que ela engravidou, ela era estéril e teve um filho, e Deus, como prova, pediu para sacrificar o filho, e na hora que Deus foi sacrificar o filho, Deus ou um anjo segurou a mão dele, mas ele só queria saber se ele realmente amava Deus acima de todas as coisas. Então esse pedaço eu sei, mas eu sei assim, essas partes, mas eu não sei do começo ao fim, não sei tudo. Por isso que a leitura da Bíblia está sendo feita por mim, para mim ter esse aprendizado, né? Então vamos continuar aqui. O nome da mulher de Abraão era... Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Viveram 205 anos e morreu em Arã. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Aí vem o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Abençoarei os que o abençoarem. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então somos descendentes, né, de Abraão, mas no princípio então somos descendentes de Sem, que também é de Noé. É de onde viemos. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Ziquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra, que é a terra que é tão disputada até hoje, né? Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Abraão no Egito. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa.
Então, quer dizer, quando ele foi para o Egito, viu que a mulher dele era bonita, os caras já iam ficar de olho, os egípcios, né? Então, como ele era marido, eles iam matar ele para ficar com a mulher. Mas aí se ele pediu para falar que era irmã. Mas aí nesse caso ia ficar com a mulher dele de todo jeito, mas não ia matar, né? Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ela tratou bem, ele tratou bem a Abraão por causa dela, e Abraão recebeu as ovelhas, e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então Deus já fez o prometido, falou que ia abençoar os que abençoarem ele, Abraão, né, no caso, e também amaldiçoará os que os amaldiçoassem. E como eles já tomaram a mulher dele, Deus mandou a doença, né? Por isso o faraó mandou, mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte, né, com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. Olha, ele pegou e ia deixar a mulher de lá, ainda pegar as cabras, os jumentos e ia vazar. Para ficar, desculpa, eu esqueço que eu não posso comentar, parece que eu estou conversando com meus amigos, e às vezes a gente fala meio que, assim, dessa maneira, meio que avaliando na linguagem de hoje, né? Então não deve ser feito assim, desculpa. Tarará. Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que a providenciassem para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Aí vem a desavença entre Abraão e Ló. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para Neguebe, com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou a um lugar em Betel e aí onde já havia Iai, não é aí não, tá? Iai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Ah, tá. Então eles tinham tanto bens, tanto rebanho, que a terra não conseguia, dali não conseguia tirar, não conseguia sustentá-lo. Eu acredito que não conseguia ter tanto rebanho para ter alimento para todo mundo nessa terra, né? Nas plantas, na, no pasto, essas coisas. Então aí começou a desavença dele com Ló. Nessa época, deixa eu só voltar aqui. Ló era irmão dele? Não. Ló. Era neto. Terra tomou seu filho Abraão, seu neto Ló. Nessa época, os cananeus e os fereceus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Então, irmão. Aí, aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, não é de zoar, né, do verbo da gira zoar, não, até Zoar, que era um local. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e assim em direção ao leste, e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã. Agora entendi.
Mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Tá, entendi. Então quer dizer que Ló separou e ele escolheu a terra que parecia ser mais fértil, mais irrigada, e foi para aquele lado de lá, onde que já havia os homens que eram extremamente pecadores e maus. E Abraão ficou com a terra de Canaã, que, se não me engano, né, é aqui Jerusalém, ali, aquela parte ali toda, que existe esse conflito até hoje por disputa de ser a terra sagrada. Pode ser que eu esteja errado, se vai falando besteira, me desculpe, tá? Mas vamos descobrir mais na frente. A promessa de Deus a Abraão, a promessa de Deus a Abraão. Então quer dizer que Ló foi lá pro lado de Sodoma, né, onde viviam os caras maus e pecadores. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está... Vou voltar, a promessa de Deus a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência, que não é possível, né? Percorra essa terra de alto para baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo ao carvalho de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abraão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berra. Quer dizer, juntou um monte de rei aqui e foi contra Berra, que eu não sei quem que é. Rei de Sodoma, era o rei de Sodoma. Contra Bizar, rei de Gomorra. Contra Sinabé, rei de Admá. Contra Semeber, rei de Zeboim. E contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no Vale de Zindim, onde fica o Mar Salgado, que é o Mar Morto, né? 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas o 13º ano se rebelaram. Quer dizer, juntaram um monte de rei aqui para lutar contra um monte de rei lá. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emim em Zavé, Kiriataim, e os Horeus desde os montes de Zeir até Euparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Enmispate, que é Cades, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amoreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Zidim contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Zinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Tá, melhor, resumiu. Ora, o vale de Zidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus mantimentos e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão. Então Ló era sobrinho de Abraão. E os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Manré, e morreu. Manré e seus irmãos, Escol e Ané, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar os seus 308 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em sua perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até roubar
Não é de roubar, não. Roubar é algum lugar também. Roubar ao norte de Damasco. E recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Melquisedeque abençoou Abraão. Voltando Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam aliado, o rei de Sodoma foi a seu encontro no Vale de Zafé, isto é, o Vale do Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo seu Altíssimo Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em sua mão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer que eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ané, Escol e Manré, os quais me acompanharam, e ele receba a sua porção. Tá. Aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Não, ele não perguntou não. Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados. Aí começa a história dos israelitas, Egito, de tudo, né? Sabe que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E depois de tudo sairão muito bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amoreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei a terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, Eufrates, a terra dos queneus, do quenezeus, do cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amoreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. O nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho,
Como tinha uma serva egípcia chamada Hagar, disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha. Ela que disse para ele, né? Possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Hagar. Ele possuiu Hagar e ela engravidou. Interessante, né? Nesse caso aqui, a egípcia que era a serva, né? Pelo que eu sei, eles foram escravos do Egito, e nesse caso aqui, e a mulher ainda falou, né? Naquela época, que é uma outra época totalmente diferente, a gente não pode ter como base agora, ela pediu para ele engravidar a serva, já que ela não tinha filho, né? Coisa impensada hoje em dia, né? Apesar que até deve ter. Tá. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que veio sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou a Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto no caminho de Sur e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento, e ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade. Puxa vida, contra os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê, pois disserá, desculpa. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dizera teria eu visto aquele que me vê. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Ber-lai-roi. Agar teve um filho de Abraão e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar, que era a escrava dele, deu Ismael. Tá, vou ler até ali então. A circuncisão, o sinal da aliança. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão. Ah, não, antes era Abrão. Seu nome será Abraão. Nossa, eu estou lendo desde o começo Abraão, não é? Até aqui, o nome dele era Abrão. Então depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Acrescentou um A. Porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto como você e os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos os sexos,
todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão de fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 anos de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês, sejam nascidos de sua casa ou sejam comprados, terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Então a circuncisão, que é uma marca que é feita lá no órgão masculino do homem, é uma aliança. Qualquer do sexo masculino que for circunciso, que não tiver sido, qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Diz também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela precederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você chamará de Isaque. Então era Ismael e Isaque. Então vai vir depois, né? Com quem estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muitos a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque. Tá. Eu sei um pouco de Ismael e Isaque, né? Então por isso que existe judaísmo, existe islamismo, e vem daí. Mas eu, como sei pouco, não vou arriscar falar nada, mas eu sei que vem daí, né? Por isso que ele fala aqui, né, que do Ismael, que veio os 12, vai vir os 12 reis, não. Aliança, farei onde eu tô aqui, gente? Aqui. Doze príncipes, né? Eu sei. E dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Abraão, um dos poucos homens, então, que teve a presença de Deus. Eu acredito que não é Deus em carne, né? E é Deus em espírito, Deus em, né? De alguma maneira, parece que em fogo, numa planta, ou foi Moisés, não sei, mas é isso. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seus filhos Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Então Deus promete um filho a Abraão. Aí vem: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. Na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Então foram 3 homens, né? Isso aqui é interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães.
Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que apressou em prepará-lo. Trouxe então a coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu enquanto comiam, e ele ficou perto deles, em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velho e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Abraão intercede por Sodoma. Então, aqui já vai falar de Sodoma, né? Então, eu vou ler até aqui, né? Que a Sara riu, não acreditou, e aqui, pelo que eu sei, ainda vai vir os filhos de. Vai vir um filho, né? Que é o Isaac. E depois aqui já entra a parte que Abraão intercede por Sodoma, depois vem a destruição de Sodoma, os descendentes de Ló, Abraão e Gerar, o nascimento de Isaac. Então aqui vai passar alguns, vai ter o 19, o 20, e Isaac vai nascer lá pelo 21. Então eu vou deixar esse restante, já tem mais de 1 hora de vídeo dessa leitura, e tive um entendimento bem esclarecedor, algumas partes não, né, que é aquelas primeiras lá da descendência dos descendentes e tal, mas muito bom. Então estamos aqui em Abraão, que é o pai de todos, né, que Deus fez as alianças, né, e interessante. Então, gente, tem 1 hora e 15 minutos de vídeo. Em breve lerei outra parte, né, que vai começar do capítulo 19, que é quando Abraão começa a interceder por Sodoma. Até então lemos a parte que Sara, que foram os homens lá, e Sara riu, né, e não acreditou que ela poderá ter o filho. E eu quero agradecer vocês e dizer que é isso, é o que eu quero fazer para me comprometer a ler a Bíblia e entender. Só assim eu lerei ela toda e procurarei entender da melhor forma nesse entendimento. E vocês, se quiserem me ajudar de alguma maneira, escreverem aí. Não vou interagir escrevendo, né? Vou só ler mesmo. E espero que os comentários, que essas interpretações das pessoas que fizerem aí sejam respeitosas, né? E que todo mundo ganhe com essas informações e esse conhecimento. Então é isso, sem mais delongas, muito obrigado, que Deus e nosso Jesus Cristo abençoe vocês e veremos em breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.